Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News. No dia 16 de agosto começou oficialmente a campanha eleitoral e hoje o ABGD News recebe Adalberto Maluf, um dos principais nomes do setor de energia renovável e eletromobilidade. O Adalberto anunciou que vai sair candidato à Câmara dos Deputados pelo PV, o Partido Verde. E é com ele que eu converso a partir de agora. Adalberto, muito obrigado pela gentileza da sua presença. E a primeira pergunta que eu lhe faço não tem a ver com política, tem a ver com a tua vida pessoal. Conta um pouquinho da tua história, onde é que você nasceu, o que você estudou. Já a gente fala de política. Obrigado mais uma vez. Olá, Mauro. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a BGD News, a todos os ouvintes aqui do nosso podcast. Eu sou nascido em Piracicaba, Depois, com 18 anos, eu fui fazer intercâmbio fora do Brasil, voltei. Na época, abria-se o primeiro curso de Relações Internacionais na Universidade de São Paulo, na USP. É uma área que eu sempre fui apaixonado, Minha família tem uma agência de turismo, então, dos 10 aos 30 anos, eu fui guia para mais de 60 países, levando grupos, sempre tive esse gosto em relação às questões internacionais. Estudei Relações Internacionais, fui trabalhar na área pública, trabalhei alguns anos na Prefeitura de São Paulo, naquela época que a Prefeitura entregou muitos projetos legais na área ambiental, de educação, de cultura, A nossa Secretaria de Meio Ambiente lá tinha uma atuação bastante interdisciplinar. Com isso eu fui trabalhar em organizações internacionais, fiquei quase 8 anos trabalhando na Fundação Clinton, na Rede C40, das 100 maiores cidades do mundo, e nessa época tive a oportunidade de ajudar a fazer projetos de política pública nas principais capitais da América do Sul em especial, mas também algumas ao redor do mundo. Então me apaixonei ainda mais pela área pública, mas eu sentia naquele momento que eu precisava vir também do setor privado e tentar entregar na prática os grandes desafios que a gente via, a consolidação da energia limpa, renovável, o setor solar fotovoltaico que começava. E aí, naquela época, eu fui convidado pela BYD, fui o primeiro funcionário da empresa para abrir toda a operação aqui no Brasil. A gente tem a fábrica de módulos solares fotovoltaicos em Campinas, a fábrica de ônibus elétrico, uma fábrica de bateria de lítio. E aí, estou na BYD há 8 anos, me licenciei agora do cargo na BYD e também na presidência da BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, também na BGD, os outros conselhos que eu participo, para poder focar nesse grande desafio, mas é algo que eu realmente acredito que chegou o momento. A gente que frequenta muito Brasília, pelo menos uns 10, 15 anos indo para Brasília, fazendo sugestão, participando de audiência pública, e cada vez mais eu ficava muito frustrado de ver que a gente vai lá, estuda, faz proposta, contrata consultoria, conversa com todo mundo, aí os deputados, não é prioridade deles, Cada um tem a sua agenda, cada um tem a sua pauta. A gente viu o desafio que foi a aprovação do marco regulatório da geração distribuída. Claro que a Lei 14.300 tem coisas importantes que foram feitas, traz segurança jurídica, permite o crescimento do nosso setor, mas também foram aprovadas algumas coisas ali, outras que não foram aprovadas, que deixam muita insegurança em relação ao futuro, seja da geração distribuída, a geração própria de energia, seja a própria consolidação das fontes renováveis. O Brasil tem tudo para ser a grande potência mundial de energia limpa, e não só eólica, solar, as hidrelétricas, o biocombustível, mas também de ponto de produção de hidrogênio verde, fabricação de veículos elétricos com uma pegada de carbono menor. Então, hoje o Brasil não tem uma política industrial muito consistente, Eu venho militando muito nessas áreas, lá na ABIN, na ABIMAC também, a gente participa das outras associações e vê que, infelizmente, o Brasil não tem uma política industrial ainda pronta. Então, por isso que eu resolvi colocar o meu nome, para poder interferir de uma maneira muito mais efetiva em todas essas oportunidades que a gente tem. Adalberto, quando você fala o Brasil ainda não tem, dá para estender essa sua colocação em relação ao povo, em relação ao brasileiro? Ele ainda, diante de todas as dificuldades que ele vive no dia a dia, ele talvez ainda não tenha entendido que tudo isso que você acaba de dizer é possível, pode ser acessado por todos os brasileiros? Não, com certeza, Infelizmente o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, Então a gente tem essa dificuldade muito grande. Nós aqui da classe média alta, a gente vive
na parte boa das nossas cidades, a economia é muito pujante, são setores que crescem. Eu mesmo tive a oportunidade de colocar ano passado o sistema de geração distribuída na minha casa, né? Depois eu comecei a ter crédito excedente, então quis abater a conta de outro imóvel, né, de uma chácara que eu tenho. Mas aí você começa a ver as dificuldades. Então até pessoas como nós que conhecemos do assunto, por exemplo, a distribuidora da minha cidade, aqui, né, no interior de São Paulo, ela simplesmente, eu mandei lá o requerimento a esse excedente, eu quero que abata daquela conta. Legalmente ela tinha 60 dias para fazer isso, depois de 80 dias, 90 dias, eu falei, até hoje não abateu. Aí você entra em contato, ele, não, o formulário que você preencheu não dizia certinho. Não, mas está escrito lá 100% do excedente, vai para a conta tal. Não, mas deu erro, você tem que entrar de novo com o pedido. Poxa. Quer dizer, com certeza uma desculpa que a distribuidora tem de ficar postergando. Então, se para a gente que trabalha na área já é difícil, imagina para o cidadão médio que hoje tem dificuldade de pensar como colocar comida dentro da casa, né? Então a gente está vivendo aí num momento pós-pandemia, um momento muito difícil. Acho que a política pública vai ter que prestar um pouco mais atenção para as pessoas que realmente precisam. A gente está falando de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, mais de 50 milhões com insegurança alimentar. A gente tem desafios muito grandes a ser superados, mas tem oportunidades. E a energia solar, em especial a geração distribuída, ela é uma fonte muito importante de geração de empregos, de estabilização de custos para comércios, para indústrias, para as empresas de serviço. Então, por que não fomentar? Por que não criar cursos, treinamentos? Você vê, só a solar fotovoltaica gerou 500 mil empregos no Brasil nos últimos 3 anos. Estou falando 16, agora 17 gigas. É bem mais do que Itaipu. É 4 vezes Belo Monte. E olha o custo que foi. Belo Monte custou 40 bi. E o impacto ambiental. Vai lá em Altamira hoje. Você vê se aquilo é uma cidade boa para a gente viver. E todo o desmatamento que está associado. Aí o desmatamento traz também uma imagem muito negativa do Brasil lá fora. Então a gente perde oportunidades econômicas, de exportação de serviços e pautas internacionais que o Brasil sempre foi muito atuante, porque não estão contendo o desmatamento, né? Isso sem falar dos atributos elétricos energéticos, né? Que Belo Monte, 17% da energia é perdida só na rede de transmissão. Ainda tem isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar esses marcos, essas leis, esses cursos, esses treinamentos, para aproveitar. A energia solar fotovoltaica pode gerar 1 milhão de empregos agora, em 2 anos no Brasil. É muita coisa. Se a gente pensar todas as fontes renováveis, né, já vi estudos que falam de 10 milhões de empregos na próxima década. Então aí estarão os empregos do futuro, né? É o emprego verde, da tal economia verde, que é a economia criativa. Hoje, quando o mundo fala de desenvolvimento econômico, ele não fica restrito aos setores. Não, o agro aqui, a gente pode fazer isso. Pô, certa parte aqui da indústria de transformação, a indústria tal, vamos fazer esse tipo de política, reduz o imposto aqui, faz aqui. Hoje, a tal da economia criativa é a economia das pessoas. Então, o poder público cada vez mais tem que se atentar a capacitar pessoas, ajudar pessoas com as suas ideias a criarem oportunidades. A economia criativa é aquela economia que gera soluções mais eficientes, soluções inovadoras para melhorar processos, né? Quando você fala de inovação, você tem várias correntes teóricas do que seria inovação, mas a inovação, eu acho que um resumo bem simples é fazer alguma coisa melhor, mais simples, mais barata e mais rápida. Então a gente tem muitas coisas que podem ser melhoradas no dia a dia das pessoas, né? Infelizmente o Brasil não conseguiu evoluir a parte educacional, nosso sistema de educação está entre os piores do mundo. Você pega as provas do PISA, né, que é aquela prova internacional, sim, que compara os países ricos, os países de desenvolvimento do mundo. O Brasil está em todas. Lá em matemática a gente é 57 de 60, né? De ciências, português, a gente está sempre nos últimos 5. Quer dizer, não faz sentido que 1% melhor dos estudantes brasileiros sejam piores do que 1% pior da Coreia do Sul. Que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, era até pior do que o Brasil no desenvolvimento econômico. Como não faz sentido que o Vietnã, que ainda é um país pobre em desenvolvimento, que os 10% de melhores estudantes brasileiros com 15 anos, né, que fazem a prova por 10% seja pior do que os 10% pior do Vietnã. Isso não faz sentido.
E o que a gente viu também é que a pandemia fez com que o Brasil regredisse 10 anos em relação às provas, né? O IDEB, todas aquelas notas que estavam subindo devagarzinho, no ensino básico, no ensino médio, simplesmente com a pandemia, a maioria das pessoas não tinha computador, não tinha celular, não teve como fazer aula online, assim como nossos filhos, assim como as pessoas do nosso mundo ali fizeram. Então a nota caiu 10 anos. Então a gente tem muita coisa que precisa ser feita. E para falar de indústria do futuro, da economia verde, das renováveis, né, que são as pautas que eu trabalho a vida inteira, que eu pretendo debater e trazer para esse debate político, sem falar da educação básica, sem falar de cursos, de treinamentos que precisam ser feitos ali para o adolescente, o ensino médio, o ensino técnico. Lá na BioID, por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente estava com 100 vagas abertas. Imagina, uma fábrica, uma indústria que trabalha com veículo elétrico, que trabalha com infraestrutura de recarga, com geração distribuída, né? Então, inversores, baterias, coisas que precisam de uma especificação técnica uma habilidade técnica muito diferente. E a BioID não conseguia contratar pessoas. Então eu falei, alguma coisa está muito errada. Claro, você tem a vaga, mas não tem mão de obra capacitada. Sim, e o que a gente vê é que os empregos do futuro, né? O ano passado eu fiz um curso do Banco Mundial, né? Eu havia sido convidado, uma parte do curso foi online, né? Então consegui cumprir, passei as provas ali e tal, foi muito legal. E era um curso do Banco Mundial que falava do emprego do futuro, né? E você vê que hoje, o que o mundo desenvolvido faz é focar muito em outros tipos de habilidades. O Brasil ainda ensina habilidades físicas e técnicas para as pessoas, habilidades manuais, habilidades de computador, curso de, né, assim, os cursos muito simples. Você vai na Europa, mesmo na China, na Ásia, em vários outros lugares do mundo, eles não focam mais nessas habilidades manuais. Hoje as habilidades são tecnológicas, habilidades cognitivas, habilidades interpessoais, para poder formar esse cidadão, para ele estar pronto para um mundo em constante mudança, para um emprego que vai mudar muito. Você pega hoje a maior parte dos empregos, inclusive o BNDES já fez uma avaliação sobre isso, tem muito emprego no Brasil que daqui a 10 anos não vai existir. Então, é fácil a gente entender, por exemplo, um caixa de supermercado. Você vai pôr ali na sacola, vai sair, né, o 5G já vai ler todos os sensores, você vai sair, já vai cobrar no seu celular. Vamos ver. Tem muita empresa, você tem lá o pessoal que preenche uma planilha, a planilha vem, alguém tem que digitar, daí pega essa planilha. Não, Big Data, inteligência artificial, essas coisas vão ser todas automáticas. A gente está falando agora, com a chegada do 5G no Brasil, de máquina conversando com máquina, de máquina aprendendo nessa conversa, tal do machine learning, que com a inteligência artificial, que na verdade a inteligência artificial é um grande cluster de tecnologias, né? A gente está falando de computação em nuvens, a gente está falando de inteligência de dados, quer dizer, um monte de coisa, mas essas novas tecnologias de blockchain, por exemplo, que já está na prática sendo utilizadas por muitas empresas, que vão fazer com que muitos empregos deixem de existir, só que outros empregos vão ser criados. Então, se a gente não ensinar essas habilidades do futuro para os nossos jovens, as nossas empresas no futuro vão ter muita dificuldade de encontrar mão de obra. Então, essa mão de obra um pouco mais qualificada vai fazer com que seja um limitante do crescimento dos nossos setores. Roberto, estou vendo aí na tua mão que você é casado. Antes de falar das tuas propostas, das tuas ideias lá para Brasília, para a Câmara dos Deputados, como deputado federal, como é que foi que você levou essa tua vontade para a tua família? Como é que foi recebido isso? Conta um pouco da tua família, se você tem filhos, como é que é isso? Sim, bem, eu sou casado já há 12 anos, né? Estou há 22 anos com a minha esposa, né? Foi minha primeira paixão, meu primeiro amor lá com 18 anos, né? A gente tem uma trajetória muito boa junta, temos uma filha, Valentina, que completou 6 anos esse ano. Então, assim, eu sempre trabalhei na área pública, eu sempre tive um pouco dessa vocação. Meu primeiro emprego foi na Prefeitura de São Paulo, né? E naquela época, a gestão do prefeito Serra, depois do prefeito Kassab, e o que eu sentia é que ali, no nível mais técnico, eu trabalhava, fazia muita coisa, mas muito parava em cima, muitas políticas não iam. Então eu falei, para eu ter um impacto significativo na área pública, eu preciso primeiro construir uma outra trajetória para voltar por cima.
né? Porque eu falei, trabalhar ali na prefeitura, depois ir para o governo do estado, a cada 2 anos tem eleição, aí você tem aquelas mudanças, ou passar num concurso, eu falei, ia ser um impacto um pouco mais restrito. Então eu fui para organizações internacionais, trabalhei com o Bill Clinton, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, fui diretor da Fundação Clinton durante muitos anos, e eu vi ali, pela ótica do terceiro setor da fundação, alguns desafios dessa implementação de uma política mais macro. Ali a gente trabalhava muito com saúde pública, né, o programa de acesso a remédios de AIDS, redução de poluição, depois energia limpa, eficiência energética, gestão de resíduos sólidos. Então eu tive naquela época oportunidade de trabalhar com as grandes prefeituras do mundo. Importante pontuar o papel preponderante do José Serra, né, então ministro, nessa questão do HIV. Né? Sim, claro, ele veio dos genéricos, né? O próprio programa de saúde de família, que veio do Eduardo Jorge, o relator que era o secretário de Meio Ambiente de São Paulo, que eu trabalhava, né? O Eduardo, um cara que eu gosto muito. Então, assim, depois desses anos lá na Fundação, na C40, quando eu tive o convite de vir para a BioID, que eu percebi que eu falei, olha, tem muita coisa interessante acontecendo no mundo que o Brasil ainda não está discutindo. Né? Então, naquela época, eu vim para o setor privado. Claro que no setor privado você entra numa outra rotina, né? Que você está trabalhando ali para fomentar os setores da sua empresa. Mas eu, por sorte, trabalhava numa empresa incrível, né? Uma empresa de energia solar, uma empresa de veículos elétricos, da tecnologia do futuro. Então eu trabalhava muito parecido com aquilo que eu fazia antes, mas tentando entregar de outra maneira. E minha esposa sempre soube que uma hora eu ia querer voltar para a área pública. Ela brinca comigo disso, né? Que eu falo, olha, eu só estava esperando o tempo. E a gente chegou a um consenso de que, olha, eu vou tentar entrar na área pública quando a gente estiver muito seguro do ponto de vista financeiro, né, uma estabilidade, já estar com a nossa casa paga, já ter construído o nosso patrimônio, né, porque assim a gente vê muito pessoal vai para a área pública, e se você tem dificuldade de pagar suas contas, como é que você vai pensar na causa coletiva, né? Como é que você vai pôr aquele propósito seu de ajudar as pessoas? Então, o ano passado, né, eu estava prestes a completar 40 anos, o pastor da minha igreja tinha indicado um livro que chama Metade da Vida, Half Lifetime, que conta a história de um executivo americano muito conhecido ali, famoso, que ele trabalhou, fez a empresa dele virar uma gigante lá nos Estados Unidos, e quando ele fez 40 anos, o filho dele morreu, depois de tentar atravessar um rio nadando. Puxa. E aí, aquilo foi um marco muito importante para ele e mudou a vida dele. E aí ele começou a perceber que ele falou, pô, eu cheguei nos 40 anos, né? Dediquei os últimos 20 a construir uma grande empresa que, né, lucra milhões por ano, mas eu não tive o tempo de focar no meu filho. Eu não sabia que meu filho atravessava um rio nadando. Eu nunca soube que ele já tinha feito isso, né? E aí ele começou a se perguntar qual que é o propósito de vida, né? E foi bem nesse momento que eu também fazia 40 anos, eu comecei a pensar, eu falei, bem, será que é isso só? Eu vou continuar na BioID, vou ajudar a vender mais ônibus elétricos, vamos vender mais 1 giga aqui, mais 2 giga de solar ali. Não, agora vamos trabalhar para produzir a célula aqui no Brasil. Ah, mas falta a política industrial, hoje o Padis falta isso. Não, vamos lá para Brasília e vamos tentar mudar. Eu falei, pô, será que por toda essa trajetória que eu construí, trabalhando no setor privado, no setor público, no terceiro setor, né? Eu estudei em universidade pública, lembrando que a minha graduação e o meu mestrado na USP foram pagos pela sociedade paulista, né? Então, de alguma maneira, eu sinto um pouco essa obrigação de retribuir para a sociedade o investimento que foi feito na minha formação. E se eu tive essa formação que ajuda muito a qualificar a política pública num outro nível, quando eu comecei a pensar qual seria o propósito da segunda metade da minha vida, né, depois de ler aquele livro, eu falei, pô, eu preciso ir para Brasília, porque é ali que eu posso atuar, porque é ali que eu sei como trazer as pessoas certas e fazer. Pega, por exemplo, o próprio marco regulatório, ou agora, valoração dos benefícios ambientais, né, sociais e ambientais para o setor elétrico e energético. Você pega só a proposta da BSolar, a proposta da BGD, né, a proposta do INEL, de 3, 4 institutos, Movimento Solar Livre, você reúne aquilo, você estuda aquilo, você fala, uau, já está tudo pronto. O deputado, ele não tem que criar nada da cabeça dele, não tem que sacar da cartola uma coisa mágica. Ele tem que ouvir e buscar o consenso possível, né? Então... E falta hoje essa figura no teu entendimento? Falta, eu acho que falta. Bem, o deputado Lafayette de Andrada fez um papel incrível
como relator, né, do marco regulatório de geração distribuída. Ele não era tanto do setor elétrico, mas ele estudou, nós mesmos, né, tivemos dezenas de vezes, né, não foi 2, 3, nem 5, foram mais 20. Importante reforçar isso, né, Adalberto? Você esteve lá várias vezes e participou de todo esse processo. Ah, sim, desde o início, né, da construção do marco regulatório, desde lá do início ainda, quando eu estava no Conselho da Besolar, todas aquelas legislações e políticas para os leilões de energia solar, tudo. Eu sempre participei do início, mas eu sentia um pouco essa frustração da gente fazer documentos muito bons, da gente reunir as melhores empresas do setor, entregar na mão do deputado, entregar na mão do senador, só que infelizmente não era prioridade para eles. Nós sabemos a realidade do Brasil. Um montão de deputado e um montão de senador é eleito com dinheiro de certos interesses. Então, tem um grupo de empresários, um grupo de tais setores que elegem o senador, que elegem o deputado. Aí esse deputado, ele trabalha para quem? Para a população que deu voto para ele ou para o financiador de campanha dele, né? Então, assim, eu comecei a perceber que, para eu ter um papel mais efetivo, primeiro, eu preciso ser eleito sem dinheiro de ninguém. Eu não vou aceitar, inclusive quando eu falei que ia ser candidato, o pessoal veio e falou, eu não quero dinheiro de empresário, eu não vou ser eleito por um grupo de empresários. Eu quero receber doação de pessoa física, de gente pequena, que trabalha com energia solar, que trabalha com a mobilidade, que acredita na ciência e tecnologia, né? As pessoas com deficiência, que eu tenho uma atuação ali pelo histórico, né, da minha família, eu tive uma irmã especial e tal, e isso. E eu vou ser eleito para defender essas pautas. Alguém vai questionar, o Adalberto está lutando por energia solar. Tô mesmo, porque é a área que eu mais acredito. Então, eu tenho legitimidade, eu recebi lá a doação de 1.000 pessoas que trabalham no setor solar fotovoltaico. Só que o cara me deu R$50, R$100. Então, ninguém é financiador da minha campanha, ninguém é dono do meu mandato, né? E aí eu acho que lá eu consigo qualificar o debate que precisaria ser feito, né? Porque hoje a gente tem grandes propostas em discussão no Congresso. Infelizmente, elas são feitas todas a portas fechadas. Olha só o marco regulatório da geração distribuída. O deputado Rafael de Andrada fez o máximo que foi possível naquele contexto. Acho que todos, né, muitos dos nossos ouvintes aqui do podcast vão lembrar. A ANEEL fez aquela proposta que ia taxar ali o fio B, o fio A e acabar com a geração distribuída. Eu, por sorte, estava na China com o presidente Bolsonaro. Eu fui a primeira pessoa que explicou para o presidente Bolsonaro o que estava acontecendo, para o ministro Bento. Na época, a imprensa ali, a Maria Cristina, do Valor Econômico, no jornal O Globo, publicaram ali um pouco dessa conversa lá. O próprio presidente disse, não, eu sou contra taxar o sol, isso é um absurdo, né? Eu tive lá essa oportunidade de estar lá. E aquela repercussão da viagem do Bolsonaro, no dia seguinte mudou o jogo na Câmara. Aí a Frente Parlamentar em Defesa do Agro entrou para o nosso lado. Aí de repente mudou, opa, pera um pouco, então não vamos aprovar essa resolução, vamos esperar o marco regulatório. Beleza, a gente teve 2 anos de debate de marco regulatório, né? Todos nós aqui devemos ter ido dezenas de vezes para Brasília, né? Para discutir, encontrando deputados, encontrando lideranças do partido, ouvindo também o lado das distribuidoras, né? Mas todo mundo lembra que tinha uma resistência muito grande do vice-presidente da Câmara, né, deputado Marcelo Ramos, com legitimidade, né, óbvio, de defender também o interesse das distribuidoras. As distribuidoras são muito importantes para o setor elétrico, não tem nenhuma dúvida. A gente tem que encontrar maneiras de financiar o fio da distribuidora. Mas o Marcelo Ramos segurou muito, né, e fez com que o debate tivesse acabado vindo para, beleza, vamos criar estímulos, mas temos que garantir as distribuidoras. Então, o deputado Rafael de Andrada fez um papel importante, que é, para mim, o que é a grande beleza da política, né? É a arte de buscar consensos possíveis, aquele consenso que era possível. Então, chegou-se num consenso mais ou menos, mas tinha muita coisa que precisava ser debatida. E a gente ficou, né? Muitos dos nossos ouvintes certamente ficaram. Todo dia que entrava na pauta ali, entrou e saiu da pauta umas 15 vezes, 10 vezes. Entrava lá, né? Eu ficava em casa lá, né? Eu tenho no meu escritório lá uma TV grandona, né? De computador que fica na tela e eu fico lá ouvindo TV Câmara, adoro ver TV Câmara, né? Então você fica ali, tá, vai entrar na pauta, vai entrar, não entra, aí vai ter debate. O dia que entrou na pauta, naquele último dia que ele aprovou um monte de coisa, não teve 1 segundo de debate. O deputado Rafael de Andrada leu o relatório, que já é um relatório muito positivo. Agora, tinha várias coisinhas que precisavam ser debatidas, tinha sei lá quantas emendas
muitas delas emendas importantes que poderiam ter sido aprovadas, né? Inclusive duas, depois o Congresso até reverteu o veto do presidente, né? Da geração dos reservatórios de água e de GD no rede, que são duas propostas muito boas. Mas tem várias outras que poderiam ter sido debatidas. E todo mundo deve lembrar, né? O presidente Arthur Lira, na época ali, não, vamos pôr para votação, o deputado Arafat Andrada leu o relatório, eu lembro alguns deputados pediram a palavra, o presidente da Câmara disse, pessoal, eu tenho um acordo, não vamos debater. Se tiver que debater, eu tiro da pauta, tem que aprovar do jeito que está. Puxa vida. E aí eu lembro, não lembro qual deputada lá, mas uma deputada, né, que queria debater o assunto, ela, mas presidente, eu quero debater sobre esse assunto. Se você quiser debater, eu vou tirar da pauta e a culpa vai ser sua. Ela ficou assim, então tá bom, vamos debater, porque é uma proposta boa para todo mundo. Teve uma votação quase que unânime, foram 3 votos só, contrários e uma abstenção, acho, né? Então, quase que uma unanimidade. Não tem como falar que a aprovação energia solar, alguém é contra. Ninguém vai abertamente ser contra a energia solar, a geração própria de energia. Agora, você acha que um marco regulatório desse, depois de 2 anos de debate, de várias melhorias que precisavam ser feitas, pode ser aprovado sem 1 minuto de debate na casa das leis? E olha a dificuldade que a gente está tendo hoje. As distribuidoras não cumprem. A BGD e a BSolar têm ouvidorias para receber reclamações e as distribuidoras estão fazendo. Como eu cito o meu caso, ninguém me contou não. Viveu. O meu caso, eu tenho excedente, comecei a acumular excedente desde o final do ano, eu tinha uma chácara no meu nome, vi a legislação, anexo G, mandei o formulário G, não tem como estar errado. Está lá escrito. Qual a distribuição tal, 100% do excedente para conta tal. Assinei, a empresa que fez a instalação me ajudou nesse processo, junto com a distribuidora, protocolou. Aí dá 90 dias, 30 depois do prazo, você fala, pô, até hoje não vai. Você manda um e-mail lá para perguntar, ele fala, o formulário estava errado, então você tem que fazer de novo. Não faz sentido, né? A legislação não pode ser assim, a lei tem que ser cumprida, né? Infelizmente a gente tem vários setores do Brasil monopolistas, né? Aonde assim algumas empresas sentam em cima das suas concessões, sentam em cima das suas coisas e o cliente, o consumidor, fica por último na fila. Isso não faz sentido. Então a gente precisa melhorar muito o ambiente jurídico brasileiro, a desburocratização, a redução de impostos, né? Nos últimos anos a gente teve aí algumas reduções de impostos que foram importantes, né? O Brasil é um dos poucos grandes países do mundo que tributa o consumo, tributa o arroz e o feijão. Então a dona Maria, que mora aqui em Campo Grande, né, o seu João aqui de Ouro Verde, aqui na periferia de Campinas, paga muito mais imposto proporcionalmente, porque tudo que ele compra tem 20%, 30%. Está lá embutido. Já a renda, quem tem renda mais alta, que deveria ser tributado mais, como é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, sempre é a tabela regressiva. Então quanto mais o cara ganha, todo mundo que ganha acima de 10, 12 mil reais paga o mesmo imposto de quem ganha 2 milhões por mês. Não faz sentido. A gente tem que tributar a renda. Então, teve coisas interessantes que melhoraram do ponto de vista econômico, né? Acho que pós-pandemia, inclusive a própria digitalização da vida das pessoas, que forçou a digitalização do poder público para oferecer plataformas um pouco mais amigáveis para a gente resolver problemas, seja no Detran, seja para imposto na prefeitura, seja para aprovação de leis, mas a gente ainda tem um caminho muito grande a ser feito, né? Então, é por isso que eu me senti cada vez mais, temos que ir lá para Brasília e tentar mudar do jeito que precisa. Né? Adalberto, já na reta final da nossa conversa, eu queria saber, Adalberto Maluf, eleito deputado federal, qual vai ser a sua primeira bandeira? Acredito que você tenha uma escala de prioridade. Sim. É claro que o deputado ele tem que atuar em várias áreas, né? Não tem como pensar em ser deputado sem atuar também um pouco na área social, na área de educação, da saúde. Obviamente eu vou estar nessas áreas com essa ótica da minha experiência de vida. Mas eu quero ser o deputado das novas energias. Então a energia solar fotovoltaica, a transição da nossa indústria automotiva para os veículos elétricos, para os híbridos flex, aumentar o uso de biocombustível, a descarbonização da nossa economia, né? Então essa transição energética que precisa ser feita, seja no mercado livre, com desregulamentações para permitir que mais pessoas possam ir para o mercado livre, gerem a sua própria energia, comprem energia mais barata, né? Seja também para
ajudar a indústria e o emprego do futuro. Eu quero trabalhar muito na parte econômica, eu acho que até pela minha experiência de vida, né? Talvez 60%, 70% do meu mandato vai ser focado nisso, nas novas energias, na mobilidade elétrica, na indústria do futuro. Mas, obviamente, eu vou tentar ter um olhar mais atento em relação à primeira infância, porque eu acredito que a única maneira efetiva, né? Eu não, isso a literatura internacional fala, né? Eu estudei lá no curso do Banco Mundial, o grande foco do mundo nunca foi só na área. O Brasil gasta na universidade o mesmo que a OCDE. E não tem como negar que a USP, a Unicamp é a maior criadora de patentes, né? Está aqui muito perto da gente, né? A USP, as universidades públicas brasileiras estão nos melhores rankings do mundo, são ótimas. Agora, quando a gente vai para o nível básico, o Brasil gasta menos da metade do que os países de desenvolvimento similar gastam na educação básica. Então, mesmo para trabalhar as habilidades dos empregos do futuro, que certamente vai ser uma das minhas grandes preocupações, o foco tem que ser ali um pouco no ensino médio, um pouco nos cursos técnicos, nessas novas tecnologias, mas tem que focar no ensino básico, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais de políticas públicas baseadas em evidências, né? Quando eu quis vir para a política, depois dessa conversa com a minha esposa, eu falei, amor, eu acho que já está... Como o nome dela? Ana, se não levar o puxão de orelha da Ana. Eu falei, amor, olha, acho que agora eu já estou com a formação que eu quero, do ponto de vista financeiro a gente está bem, né? Eu tive recentemente lá, naquela época eu tinha estado com o Jacques Markovitch, que é um ex-reitor da USP, que foi secretário, que é um grande amigo, e o Jacques sempre que nos encontra ele fala, Adalberto, o que, né? Ele tem aquele jeito dele, né? Qual é a contribuição que você vai dar para a sociedade esse ano, né? Lembre-se, a sociedade investiu muito dinheiro na sua formação, então você precisa retribuir. E quando a gente chegou a esse consenso, tá na hora de fazer, eu, claro, né, sou uma pessoa religiosa, então você tenta conversar ali com Deus, com o divino, será que está na hora, e tentar ouvir. E foram muitas coisas que aconteceram na minha vida que foram me levando. Inclusive, um curso que eu fiz, que era o Renova BR, que é a maior escola de formação política do Brasil, né? Na última eleição, vários deputados ali, inclusive os que eu mais admiro, né? A Tabata, muita gente boa que entrou lá no Congresso, Felipe Rigoni, fizeram essa escola. E o Renova BR nos deu uma formação muito boa, por mais que eu trabalhe, tenha feito mestrado em Economia Política Internacional, tenha estudado e trabalhado a vida inteira com isso, a escola de formação política ela agregou muito valor legal. E uma coisa muito importante que eu aprendi depois de ter trabalhado e estudado transversalmente em outras áreas que eu não tinha experiência é que a política pública precisa ser baseada em evidências, baseada em dados, né? A gente não precisa fazer aquilo que a gente acha que é o melhor. Tem que estudar a literatura, ver os indicadores, testar, pôr as alternativas, custo-benefício, escolher as melhores alternativas, pôr para implementar, faz o piloto, deu certo, não deu, aumenta, volta, faz. Então, assim, eu quero e pretendo ser o deputado da política pública baseada em evidência. Né? O cara que foca na energia limpa renovável, que é bom para o Brasil, que a gente tem milhões de empregos que podem vir, mas que de alguma maneira vai manter essa visão um pouco mais progressista, digamos assim, no sentido de tem muita gente que ficou para trás e a gente não pode deixar essas pessoas para trás, né? Assim como a legislação europeia do Acordo Europeu Verde, né? E a gente ali, o Brasil não tem uma política nacional da eletromobilidade, o Brasil ainda não tem uma política industrial, uma economia verde, né? Pacote de reconstrução da economia verde, mas tem uma coisa lá que eles colocam que eu gosto muito, né? Que a ministra de Relações Exteriores da Alemanha fala sempre. Leave no one behind. Não podemos deixar ninguém para trás. Essa transição para a nova indústria é importante, ela vai ocorrer, mas a gente não pode deixar muita gente para trás. Então esse é o meu objetivo, eu espero. Não é fácil, né? A gente está competindo com campanhas milionárias. Lembra, tem aquele fundão, o pessoal vai gastar milhões. Eu me financio com pequenas pessoas, um orçamento 10 vezes menores. Mas a gente tem ideias, tem propósitos. Ótimas ideias. E se o setor solar fotovoltaico se mobilizar, se o setor automotivo se mobilizar, a gente acredita que tem um potencial, sim. Adalberto, quero agradecer demais a tua presença, quero te dar parabéns pela coragem de deixar aquilo que está certo, que está garantido na tua vida, que também tem uma importância fundamental. Tenha sucesso na sua campanha. Eu estou conversando com o Adalberto Maluf, candidato a deputado federal pelo PV. Boa sorte e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Mauro. Obrigado aos ouvintes que nos viram aí. Para mim foi uma oportunidade muito grande.
E vamos lá que o Brasil precisa de novas energias, energia limpa aí para continuar crescendo, gerando oportunidades, empregos, reduzindo a poluição, tanta coisa boa que o Brasil pode fazer. Sem dúvida nenhuma, é nosso papel. E agradeço você que me acompanhou até agora dentro de mais um podcast do ABGD News. Até uma próxima oportunidade, tudo de bom e até lá.